tinha ali, era uma forma ali de uns buracos que eles colocavam as mãos da pessoa, a pessoa ficava com as mãos ali no buraco e amarrava as mãos das pessoas. E ali amarrava os pés também. Então ele ficava numa posição que muitas vezes ele não conseguia se sentar, não conseguia deitar, tinha que fazer suas necessidades do jeito que estava. Teve prisões que ele passou que foi mais tranquila, ele teve até prisão também domiciliar. Mas teve prisões, irmãos, eu estudei, segundo os estudiosos aí, o apóstolo Paulo passou mais ou menos por 7 prisões. E a Bíblia relata, né? Uma em Jerusalém, passou 2 vezes em Roma também. Então, várias prisões ele passou. Então, uma dessas prisões ele teve que ficar dessa maneira, fazendo as necessidades ali. Era um lugar frio, um lugar fétido. Mas mesmo assim, ele falou, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Era a preocupação dele com a igreja. De tanto que essa esperança era forte no coração dele, irmãos, que nada abalava o apóstolo. Então ele disse o seguinte, além de tudo que ele passou exteriormente, também ele tinha aquela angústia interior, que era a preocupação com as igrejas. Irmãos, o servo de Deus, o profeta de Deus, aquele ali que realmente já se entregou por completo por Jesus, irmãos, muitas vezes ele pensa mais no próximo do que nele mesmo, né? Eu lembro certa vez quando Moisés falou assim, ó, Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, pode riscar o meu nome do livro da vida. Olha. E o apóstolo Paulo também falou isso, que ele colocava até a salvação dele em jogo para salvar, né, os conterrâneos dele lá, as pessoas ali da nação dos judeus ali também, para salvar os judeus, ele colocava a salvação dele também em jogo ali, o apóstolo Paulo. Então é algo ali produzido pelo Espírito Santo nessa preocupação. Então vamos lá continuar. É preciso ter a consciência de que se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, o encontraremos por meio da morte. Aquilo que nós falamos agorinha. Se nós não encontrarmos com Ele no arrebatamento, né, nós podemos encontrar no dia da nossa partida também nessa terra. E aqui finalizando diz, por intermédio do Espírito Santo, nos prepararemos para esse tempo em esperança. Vamos lá para o subtópico 2. Combati o bom combate. Subtópico 2 vai iniciar assim. Agora o apóstolo faz uma análise de sua trajetória. Ele combateu o bom combate. Desde quando Paulo teve o encontro com Cristo, indo para Damasco, até o momento próximo de sua morte, muitas experiências ocorreram em sua vida. Olha só, irmãos, eu destaquei aqui bom combate. Ele disse, eu combati o bom combate. Então, se existem bons combates, é porque existem também combates errados, né? Maus combates também. Então tem lutas, irmãos, nós aprendemos com isso, que existem lutas que não é para a gente se envolver. Nós temos que estar atento, discernir o que Deus nos direcionar, o que Deus mandar, nós vamos estar fazendo. Agora, existem lutas que não é para a gente se envolver, existem lutas que não é para a gente se meter, sem Deus nos direcionar. Eu lembro de um rei, não vou me recordar agora o nome, porque me falhou o nome, mas teve um rei, irmãos, não me lembro se foi o rei Asa, não me lembro, se algum irmão lembrar pode me falar aí. Teve um rei que ele se meteu numa guerra que não era dele. Ele ainda foi alertado, ó, essa guerra não é sua, o meu negócio aqui não é com você. Você lembra, tal? Só não lembra do nome, né? Contra o rei do Egito. Algum irmão lembra? Lembra, irmão Rafael? Não lembro o nome do rei. Se era o rei Asa. Não lembra não, né? Depois nós vamos pesquisar e vamos nos lembrar. Trazer para a próxima aula, né, irmãos? Porque nossa memória também é falha, né? Então, esse rei, irmãos, ele se meteu numa luta que não era dele. Aí o rei do Egito ainda avisou, o negócio não é contigo não, você está se metendo numa luta que não é sua e tal. E mesmo assim, Deus não tinha ordenado ele de se meter nessa luta. Mas ele foi lá, se disfarçou, se meteu nessa luta e acabou morrendo. Então foi uma luta que Deus não mandou ele se meter, né? Então tem lutas, irmãos, que tem realmente situações que nós temos que deixar nas mãos do Senhor, né? Tem situações que é Deus que está tratando. E ai de nós se nós colocarmos a nossa mão aonde está a mão de Deus. Agora tem combates que nós temos que combater na nossa vida também. É interessante que lá em Efésios 6, versículo 10, vai falar da armadura de Deus, né? Das armaduras de Deus. Escudo da fé, espada do Espírito, as sandálias da preparação do Evangelho, cinturão da justiça, né? Cinturão da verdade, perdão, a couraça da justiça. Então são as armaduras de Deus. É interessante que ele fala sobre uma batalha espiritual que todo cristão enfrenta. E ele fala sobre os nossos inimigos. Antes de dizer quem são os nossos inimigos, a Bíblia fala quem não são os nossos inimigos. Que ele fala, ó, não temos que lutar contra sangue e nem contra carne, né?
A nossa luta é contra os principados e potestades, as forças das trevas. Então a nossa luta não é contra o nosso próximo. Então quando nós estamos combatendo contra o nosso próximo, quando nós estamos lutando contra nós mesmos, irmãos, esse não é o bom combate. Esse é o combate errado. Esse é o mau combate. E a Bíblia fala que reino dividido não subsiste. Então a nossa luta, irmãos, não é da esposa contra o esposo. Nossa luta não é contra os filhos, não é dos filhos contra os pais. Nossa luta não é contra o nosso irmão. Nossa luta não é contra o nosso pastor. Nossa luta não é contra o nosso patrão. Nossa luta não é nem contra o nosso inimigo. Porque a Bíblia fala que o inimigo nós temos que abençoar, colocar nas mãos de Deus. Se é para manter distância, mantenha. Mas a nossa luta, irmãos, é contra os principados e potestades. Não é contra as pessoas, mas é contra aqueles que usam as pessoas, né? Então é orando, é repreendendo, é lutando aqui, ó, com a palavra do Senhor, irmãos. É que nós vamos vencer todas as nossas lutas. A palavra do Senhor também diz na carta aos Coríntios que a nossa luta, que as armas da nossa milícia, da nossa batalha, não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Então quer dizer, elas são espirituais, não são carnais. Então não temos que lutar contra sangue e contra carne. Bora lá. É notório a total entrega do apóstolo. Muitas perseguições, provações, injustiças, plantações e confirmações de igrejas. De fato, o apóstolo entregou a sua vida integralmente à causa do evangelho. Ele combateu o bom combate. Que combate estamos combatendo? Olha a reflexão para todos nós, ó. Que combate estamos combatendo, irmãos? Essa causa é a nobre causa do evangelho? Nós estamos lutando, combatendo pela causa do evangelho? É uma pergunta, né? Que o autoexame de Paulo seja exemplo para nos autoexaminarmos também. Então nós precisamos fazer esse autoexame. Estamos combatendo o bom combate ou estamos combatendo o combate errado, né? Vamos lá, subtópico 3, gratidão e esperança. Olha só essas duas palavras aí, irmãos. Gratidão e esperança. Duas palavras que nós podemos trazer, né, sobre gratidão e esperança. Lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, diz o seguinte, né? Em tudo dei graças. Ou seja, deem graças em todas as coisas. Pastor William, por que nós temos que dar graças em todas as coisas? Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós não estamos falando aqui, né, que o cristão tem que ser masoquista. Está sofrendo, está ali sentindo dor, está falando, né, obrigado, obrigado Deus, obrigado Deus. Não, é ter a certeza, é ter a confiança. Por exemplo, irmãos, vou dar um exemplo de uma mãe, né? Como é que uma mãe tem um filho nas drogas e vai falar, Deus, obrigado por meu filho estar nas drogas? Não é isso, né, que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo para nós termos o nosso coração confiante, que mesmo que muitas vezes nosso filho possa estar nas drogas, quando nós oramos, intercedemos por ele, Deus ele está no controle e tem o poder para libertar essa vida. É ter um coração confiante em Deus, e não um coração que murmura, né? Porque às vezes a pessoa passa por um problema e começa a murmurar. Nós temos um exemplo de um povo que era para chegar ali na terra prometida em poucos dias. Poucos dias era para durar ali a viagem. Mas a viagem acabou durando quantos anos? 40 anos, irmãos. Aquele povo estava andando em círculos. E o motivo era o quê? A murmuração. O povo estava deixando de acreditar em Deus, estava se desviando para os ídolos, estava se tornando incrédulo. E o povo estava murmurando. Aí andou em círculos. É assim, irmãos. A vida de quem murmura anda em círculos. Quantas vezes assim você pode chegar, né, numa vida muitas vezes a pessoa reclama muito, né? Está sempre ali reclamando, murmurando. Às vezes você chega para uma pessoa e fala, fulano, como você está? Aí a pessoa vai falar, tá tudo ruim, pastor. As coisas não prestam, meu emprego não presta, minha família não presta. É igual aquele desenho, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Não é verdade? Então a pessoa vai reclamar de tudo. Aí você, amém, tá? Vou orar por você. Aí você se afasta um pouco, você passa muito tempo sem ver a pessoa. Quando você vê a pessoa, aí você vai perguntar de novo, fulano, e agora, como você está? Pastor, desde a última vez que eu te vi, as coisas só pioraram. As coisas só foram de mal a pior. Então está sempre reclamando, irmãos. Então a vida dessa pessoa está o quê? Andando em círculo. Nunca sai desse círculo, né? Passa dificuldade, reclama e continua na prova. Passa por uma prova, murmura e continua na prova, está sempre andando em círculo. Agora a pessoa que tem o coração grato, irmãos,
com certeza Deus vai estar fazendo de tudo para abrir as portas, né? Porque a gratidão atrai a bênção de Deus. A murmuração afasta a bênção de Deus. A gratidão atrai as bênçãos do Senhor. Um coração agradecido é um coração preparado para receber as bênçãos. Deu para entender? O coração agradecido é um coração preparado para receber as bênçãos. Porque já pensou um coração mal agradecido? Às vezes a pessoa ali ganha um carro. Vamos dar um exemplo. A pessoa ganha um carro. A pessoa ganha um carro igual ao meu. A pessoa ganha um Fiat Argo. Aí a pessoa, um Fiat Argo. Amém. Mas bem que poderia ser, né, um Honda Civic do último modelo. Coração ingrato, né? Então como que o coração dessa pessoa está preparado para receber bênção? Não está, né? Porque mesmo com a bênção vai reclamar. Então nosso coração tem que estar preparado para receber as bênçãos. Porque a palavra do Senhor diz, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Agora, se a gente não agradecer nem um pouco, como que nós vamos receber o muito, né? A gente aprendia muito isso lá no Ministério Missão Resgate, a pastora Marinei sempre falava, né? Temos que testemunhar até das pequenas coisas que nós recebemos, porque aí Deus vai abrir as portas, né, nas coisas grandes também. Então, testemunho, né, a gratidão, um coração agradecido ao Senhor atrai as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. E esperança, o que nós podemos falar sobre esperança? Existem 3 tipos de pessoas em relação à esperança, como eu falei aqui no começo. Existem aqueles que não têm esperança. O apóstolo Paulo falou também aos crentes de Tessalônica, né? O apóstolo Paulo estava falando assim, eu não quero que vocês sejam como os demais que não têm esperança. Então havia pessoas que já tinham perdido a esperança. Existem pessoas que têm esperança, mas têm esperança na fonte errada. Deposita sua esperança na fonte errada. Às vezes a pessoa confia no homem, né? Às vezes a pessoa confia no governo, confia nos políticos. Às vezes confia até no pastor, mas o pastor muitas vezes pode errar também. Pode falhar, pode decepcionar, pode falar algo que a pessoa não gosta. Irmãos, todos nós temos que estar preparados para isso, irmãos. Todos nós temos que estar preparados. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ouvir algo que nós não gostamos. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai fazer algo que vai nos chatear também. Então nós temos que estar preparados para isso. Esses dias eu estava conversando com uma vida, foi até interessante, né? Que essa vida, ela estava se abrindo comigo e ela falou assim, pedindo conselho, né? Se abrindo e falou assim, olha, eu tenho muito medo de ser magoado, eu tenho muito medo de ser chateado, né? Eu tenho muito medo de ser magoado, eu tenho trauma de ser magoado. Eu falei, não, tudo bem, todos nós temos, né, esse receio de ser magoado e tudo. Eu falei, mas uma coisa que eu venho aprendendo na minha vida, eu tenho que ter mais medo de magoar as pessoas do que ser magoado. Sabe por quê, irmãos? Ser magoado é inevitável. Uma hora ou outra nós vamos ser magoados. Então é uma coisa que nós não podemos evitar, não é verdade? É inevitável ser magoado. Volta e meia nós vamos ser chateados, magoados por alguém. É claro que nós é que temos que saber como que nós vamos reagir a isso. Então é inevitável. Eu não posso evitar ser magoado, porque volta e meia vai acontecer alguma situação. Agora, irmãos, eu magoar alguém, aí eu posso evitar. É ou não é verdade? Aí eu posso evitar. Então eu tenho que ter mais medo de magoar alguém, né, de uma maneira errada, do que ser magoado. É claro que muitas vezes as pessoas vão se magoar também pela pregação da palavra, né? Aí não, né, irmãos? Aí nós não podemos, né, se arrepender nem nada, porque a palavra tem que ser pregada. Agora, muitas vezes nós falamos o que não devemos também. Nós falamos algo do nosso coração, algo que Deus não mandou. Então eu tenho que ter mais medo, né, de magoar as pessoas do que ser magoado também. Então, meus irmãos, tem pessoas que depositam sua esperança em homens, em pessoas, né? E se decepcionam muitas vezes. Então, muitas vezes a pessoa deposita sua esperança na fonte errada. Mas tem aqueles que depositam sua esperança na fonte certa, que é Jesus Cristo. Na pessoa certa, que é o nosso Jesus. Jesus, ele é a nossa esperança, é nele que nós devemos depositar toda a nossa esperança, que ele nunca vai nos decepcionar. Ele pode sim, muitas vezes, né, frustrar algumas vontades que nós temos, alguns planos que não é da vontade dele. Mas em relação a fazer o melhor por todos nós, aí sim, ele nunca vai nos decepcionar. Jesus, irmãos, ele quer fazer o melhor por nós, nem que ele tenha que fazer alguma coisa ruim. Mesmo quando ele faz algo ruim, é porque ele permite, né, algo ruim nas nossas vidas. Quando ele permite algo ruim, é porque ele quer o melhor para todos nós. Às vezes ele vai permitir a gente ter alguma perda, porque não era isso a vontade dele para as nossas vidas. Então olha só o que diz lá no Salmos capítulo 20, versículo 7. Coloca aí, Pedro. Salmos capítulo 20, versículo 7. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Então essas pessoas depositam a confiança na fonte errada, né?
Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Depositar esperança na pessoa certa, que é Deus. Irmãos, um dos segredos da gente perseverar até o fim é olhar para Cristo. O apóstolo Paulo falou, né? Esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, que é Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós não podemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Foi uma das primeiras palavras que eu recebi quando eu me converti. Assim que eu me converti, o pastor chegou para mim e falou: olha, assim diz o Senhor, não é para você olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Olhe só para Jesus, que seu chamado é grande. Recebi essa profecia. Aí o que aconteceu, irmãos? Eu consegui ficar sem olhar para a direita e para a esquerda? Não, que nós somos falhos, né? Nós somos falhos. Muitas vezes eu olhei para a direita, muitas vezes eu olhei para a esquerda, muitas vezes fiquei observando as coisas que estavam erradas, muitas vezes fiquei observando os defeitos das pessoas, muitas vezes fiquei olhando para o homem, e todas as vezes que aconteceu isso não me ajudou em nada. Me ajudou a aprender, né? Não ficar dessa maneira. Mas isso não me edificou em nada, irmãos. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós perseveramos até o fim. Porque, irmãos, como eu disse, não existe família perfeita, como eu sempre falo, né? Não existe família perfeita, não existe casamento perfeito, não existe trabalho perfeito, não existe igreja perfeita. Por quê? Porque não existem seres humanos perfeitos. Por que não existe casamento perfeito? Porque não existe pessoas perfeitas. Por que não existe uma igreja perfeita? Porque a igreja é constituída de pessoas, e não existem pessoas perfeitas. Então, se a gente parar na caminhada, ou se a gente desistir, porque a gente enxerga os erros, né, da igreja, irmãos, nós não vamos parar em lugar nenhum. Nós vamos tornar pessoas desigrejadas. E tem muitas pessoas desigrejadas, né, que o argumento deles é esse: eu me decepcionei com a igreja. Aí não volta mais para a igreja, né, porque olhou para o homem. Aí eu penso, e o mundo? O mundo não nos decepciona também, não? O mundo também nos decepciona, não é verdade? E se eu acho que eu não posso fazer parte de uma igreja, porque a igreja tem pessoas defeituosas, então eu estou me considerando melhor que aquelas pessoas. É ou não é verdade? Não posso fazer parte daquilo, porque ali tem isso, tem aquilo, então eu estou me considerando melhor, né? Então não é isso que Deus quer para nossas vidas. Nós temos que entender que todos nós somos carentes da misericórdia do Senhor, e todos nós somos falhos. Então vamos lá continuar. Onde eu parei? O apóstolo tinha consciência da carreira que percorreu, é isso? Não, né? Eu nem li ainda, né, irmão? Ou li? Eu não comecei a ler ainda não, né? Além de combater o bom combate, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Mais importante do que começar é a forma como terminamos a carreira. Muitas vezes nós falamos aqui, muitas vezes não é difícil começar bem, o difícil é terminar bem. Porque no meio do caminho, nós podemos nos perder. E nós sempre damos o exemplo aqui de Sansão, de Judas, né, que se perderam no meio do caminho. Continuando aqui. O apóstolo tinha consciência da carreira que percorreu e da fé que guardou. Durante os anos de ministério, sua fé permaneceu pujante e robusta, o que lhe permitiu olhar para a sua circunstância com atitude serena. Embora não pudesse evitar a morte física, sabia que estar com o Senhor era a coroação de sua trajetória. Temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. E partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele tinha essa consciência, irmãos, que estar com Cristo era até melhor do que estar nessa terra aqui, né? Muitas vezes nós temos tanto medo de morrer, né? De deixar essa vida, mas o apóstolo sabia que estar com Cristo era melhor do que estar nessa terra, né? Com tanto sofrimento. Aqui vai dizer, o apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com a certeza do nosso galardão e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Está lá em 1 Coríntios 15, versículo 58. Pois há uma coroa de justiça guardada para aquele crente, para cada crente em Jesus. Estamos nas mãos do justo juiz. Uma das coisas que eu sempre falo, meus irmãos, é isso, nenhum trabalho é em vão no Senhor. Depois os irmãos leem todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, primeiro. Todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, depois os irmãos leem. Porque o capítulo 15 de 1 Coríntios é o capítulo que fala da ressurreição. Ali fala, assim como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Ensina muito sobre a ressurreição. Não ensina sobre reencarnação, né? Ensina sobre ressurreição. E no finalzinho, lá no versículo 57, diz o seguinte, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus.
Por isso, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nenhum trabalho é em vão no Senhor. Olha, irmãos, eu guardo esse versículo muito forte dentro do meu coração. Porque muitas vezes nós somos, como eu falei aqui, às vezes nós sofremos algumas decepções, às vezes nos chateamos no decorrer da caminhada com alguma coisa da obra, às vezes nós ficamos assim decepcionados, às vezes nós nos desanimamos com algo, às vezes nós nos decepcionamos, nós pensamos que vai ser de uma maneira e é de outra. E muitas vezes, às vezes as pessoas já até chegaram para mim e falaram assim: ah, pastor William, por que você faz isso? Por que você continua fazendo isso ainda? Por que insistir nisso? Aí na mesma hora eu me lembro desse versículo: nenhum trabalho é em vão no Senhor. E eu tenho que continuar firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, aconteça o que acontecer, irmãos. Se vai ter reconhecimento das pessoas, se não vai. Se vai ter gratidão, se não vai. Se vai ter retorno das pessoas, se não vai, irmãos. O nosso galardão não vem dessa terra. O nosso galardão, está lá nos céus nos esperando, irmãos. Então não se preocupe, nessa terra vamos passar sim por frustrações, irmãos. Mas saiba que aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as promessas que Ele nos fez. Ali fala, irmãos, a palavra do Senhor fala que lá vai ter galardões, recompensas para aqueles que foram fiéis, que fizeram a obra de Deus com zelo. Tem uns que vão receber, tem uns salvos que vão receber galardões e outros não vão receber. Aí certa vez eu vi uma vida me falando assim também: ah, para mim só de eu ser salvo já tá bom. Lá no céu eu posso ser até gari, que para mim já tá bom. Olha, lá no céu eu posso ser até gari, o que importa é a salvação. Que pensamento pequeno, irmãos? Se a palavra de Deus mesmo nos garante que tem galardão, galardão é uma recompensa, não é que nós somos materialistas, nós estamos ambicionando isso, não. É porque se tem uma recompensa, significa o quê? Que nessa terra nós conseguimos fazer a obra de Deus, agradar ao Senhor através das boas obras. A Bíblia fala que as nossas obras no tribunal de Cristo, elas vão ser ali provadas pelo fogo. A Bíblia fala que tem obras que são de madeira, tem obras que são de feno, mas tem obras que são de pedras preciosas. Então a madeira, quando passa pelo fogo, o que acontece? Queima, O feno, a palha, quando passa pelo fogo, queima também, Mas e as pedras preciosas, irmãos? Não se destrói, Serve para purificar. Então as nossas obras, irmãos, tem que ser como essas pedras preciosas, Quando passar pelo fogo, nós vamos receber o galardão. Porque tem muitos que não vão receber. Por quê? Estão fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Alguns vão até ser salvos, por quê? Porque a salvação não é por obras, é pela fé. Mas naquele grande dia não vão receber galardões. Segundo a Bíblia, pelo que eu já estudei da palavra do Senhor, a Bíblia nos ensina que nos céus vai ter níveis de recompensas diferentes. Uns vão receber galardões, outros não. E no inferno vai ter níveis de castigos diferentes também. Sabia, irmãos? A pessoa pensa que é o mesmo, sofrimento. Mas vai ter níveis de castigos diferentes também. Que a palavra de Deus fala que uns vão receber poucos açoites e outros vão receber muitos açoites. Aqueles que não fizeram, não creram em Jesus, mas não conheciam ali a palavra do Senhor, que não conheciam, não sabiam o que ia fazer, ouviram falar de Jesus e tudo, mas mesmo assim não quiseram receber Jesus como único Salvador, vão receber ali poucos açoites. Até ouviram de Jesus, mas não tinha ali aquele conhecimento profundo nem nada, mas vão receber poucos açoites. Agora aqueles que já conheciam, que já sabiam o que tinha que fazer, e não fizeram, e mesmo assim negaram Jesus, esses vão receber muitos açoites, é o que diz a palavra do Senhor. Então níveis de castigos diferentes também, como níveis de recompensa. Então vamos continuar. Subtópico 2, a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. A doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Subtópico 1, a volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses inicia com uma conjunção, mas, para retomar a ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, na mesma ocasião em que ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo. Assim, o capítulo 5 é a continuidade acerca do assunto da parousia, ou seja, a volta do nosso Senhor, iniciado no capítulo 4. Então aqui está dizendo que o capítulo 4 e o capítulo 5 de 1 a Tessalonicenses, fala sobre a volta do Senhor. Nós vamos ler aqui e depois eu vou dar um resumo de tudo, como será essa volta do Senhor. Antes de ler toda essa parte aqui da lição, eu quero ler aqui um texto que está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 ao 18. Coloca aí, Pedro. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 ao 18. Diz assim,
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só o que está falando aqui, ó, na vinda do Senhor Jesus. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pode passar, Pedro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Que está falando do arrebatamento, não é isso? Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, a questão do arrebatamento nós já vamos explicar um pouquinho para os irmãos aqui. Subtópico 2, vamos lá, as duas fases dessa vinda. Olha, irmãos, nós cremos, né, essa doutrina, todos nós sabemos que essa revista é da CPAD. O que é CPAD? Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então a nossa doutrina é a doutrina ensinada também pelas Assembleias de Deus. Então nós cremos, nós somos pré-tribulacionistas. Ou seja, nós cremos que a igreja ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. É todos que creem assim? Não, né? Não é todos que creem assim. Tem uns que creem, né, que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Esses são os mid-tribulacionistas. E tem outros que creem que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Ou seja, tem uns que creem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, são linhas teológicas diferentes. Linhas doutrinárias diferentes, né? Linhas de entendimentos diferentes. Mas sabe o que é mais importante? O mais importante é que todos nós cremos que Jesus vai voltar. Isso que é o mais importante, né? O importante é manter a vigilância. É claro que é importante ter um ensino mais aproximado, né, possível das Escrituras. Mas, irmãos, o mais importante de tudo é saber que nós temos que estar com Jesus. E em Jesus. Isso para mim é mais importante. Certa vez eu vi um pastor falando assim, ó. O mais importante, a mesma coisa que eu estou falando, né? O mais importante não é nem saber isso. O mais importante é saber que ele vai voltar. Aí esse pastor ele fez uma comparação. Por exemplo, tem gente que gosta de café com leite. Então tem gente que coloca o café antes do leite, né? Esses são os pré-leite, coloca o café antes do leite. Mas tem gente que coloca o café depois do leite. Esses são os pós-leite. E tem gente que coloca logo os dois juntos, né? Esses são os mid-leite. Mas o que importa é que vai beber leite com café da mesma maneira, é ou não é? Ou café com leite. Vai beber da mesma maneira, irmãos. Então o que importa é que Jesus vai voltar, independente de como a gente entende isso, né? Mas é importante sim se aproximar do ensino correto, né? Então, como nós cremos? Nós cremos que a igreja não vai passar pela grande tribulação, e já já nós explicamos um pouquinho melhor. Vamos lá, subtópico 2, as duas fases dessa vinda. Nós cremos que a vinda de Jesus é em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento secreto, que só a igreja vai contemplar. As pessoas vão se assustar, né? Quando vê que não, os crentes sumiram. Arrebatamento secreto. Então vamos ler aqui, ó. A volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira apenas para os salvos, em que o nosso Senhor virá nas nuvens para se encontrar com a sua noiva. Com a sua noiva, a igreja. O apóstolo nos mostra que nessa ocasião os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor nos ares. Essa fase é invisível para o mundo, nenhum olho verá, somente os dos salvos. Entretanto, na segunda fase da vinda do Senhor, todo olho verá. Ou simplificando aqui, irmãos, nós aprendemos que a volta de Jesus, esse arrebatamento, primeiro Jesus ele vai voltar para a igreja, depois ele vai voltar com a igreja. Como assim, pastor William? Daqui a pouco eu explico. Primeiro ele vai voltar para a igreja e depois ele vai voltar com a igreja. Daqui a pouquinho nós vamos entender. Então diz aqui, ó, nessa ocasião, Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos confederados pelo anticristo, desfazendo-os com o seu poder e vencendo o anticristo, o falso profeta e o diabo para implantar o reino do milênio. Milênio também é algo muito interessante, né? Nossa doutrina ensina que o milênio será aqui na terra. Nós vamos reinar juntamente com Cristo nessa terra, um reino de 1000 anos. Mas tem pessoas, né, tem outras doutrinas que acreditam que o milênio ele acontece, né, no mundo espiritual, que já está acontecendo, mas é uma forma não física aqui nessa terra, mas uma forma espiritual. Muitos já acreditam que nós já estamos no milênio. É uma linha de interpretação diferente também, existe isso também. Então, irmãos, dando um resumo aqui, como que nós cremos que será a vinda do Senhor? Nós cremos que primeiro haverá esse arrebatamento secreto, onde Jesus vai voltar
para a igreja. E quando houver esse arrebatamento, aí vai desencadear a grande tribulação. Aí vai começar a grande tribulação. Então, quando houver o arrebatamento, vai estar acontecendo coisas nos céus e vai estar acontecendo coisas na terra também. Lá nos céus vai acontecer o quê? O tribunal de Cristo. Aquele que eu falei agorinha, né? 2 Coríntios 5:10. Se eu não me engano, depois os irmãos conferem aí. 2 Coríntios 5, versículo 10. Depois confere aí, Tawane, para ver se é o tribunal de Cristo. Tawane é minha assistente. Pega a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Só para mim ver se eu não falhou a memória. Então, irmãos, o que vai dizer ali? Que vai haver o tribunal de Cristo, onde vai acontecer aquilo que eu falei. As nossas obras vão ser provadas. E quando as nossas obras passarem pelo fogo, nós vamos receber galardão e outros não. Esse é o tribunal de Cristo. Não é o juízo final ainda. Deu para entender? É o tribunal de Cristo, que é só para os salvos. Só os salvos comparecerão, segundo a nossa doutrina, irmãos. Doutrinas divergentes, nós não estamos aqui para rebater, né, para refutar, nada disso, nem para entrar em discussão. Nós estamos ensinando a doutrina que nós cremos. Então, esse tribunal de Cristo é só para os salvos. Só os salvos vão comparecer lá. É isso mesmo? 2 Coríntios 5:10, né? Tribunal de Cristo. Então, meus irmãos, é isso mesmo. E aí, lá vai estar acontecendo isso. E o que vai estar acontecendo aqui na terra? A grande tribulação. Olha só um exemplo interessante. Muitas vezes, nós ouvimos falar que o anticristo já está nessa terra, né? O anticristo é o Papa. Quem já não ouviu falar disso? O anticristo é o Papa. Já disseram até que o anticristo era o Barack Obama. Quando o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, se elegeu, falava: ele é o anticristo. Barack Obama é o anticristo. Cristãos que creem no pré-tribulacionismo falando isso, né? Barack Obama é o anticristo. Mas espera aí, se ele é o anticristo, então quer dizer que nós ficamos. Então já teve o arrebatamento, o anticristo se manifestou e nós ficamos, se ele é o anticristo. Porque como nós entendemos, irmãos, vai haver o arrebatamento, aí a grande tribulação vai começar a acontecer nessa terra. Nós entendemos que durante 3 anos e meio vai haver um acordo de paz com Israel. É onde a Bíblia diz: e quando disserem a paz e segurança, aí chegará a repentina destruição. Durante 3 anos e meio vai haver uma falsa paz, uma suposta paz, onde vai haver um acordo também ali com Israel. E o que acontece? Depois de 3 anos e meio, aí o anticristo ele vai se manifestar. O iníquo, ele vai se revelar. Aí desencadeia, irmãos, a grande tribulação, né? Vai passar pela sua pior fase, que é a fase dos flagelos. E os cristãos nos céus, recebendo os galardões. E depois que a grande tribulação acabar, nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus Cristo, a primeira fase da vinda dele, vai se manifestar, né? Ninguém sabe o dia e nem a hora. Vai ser como um ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora. Agora, o dia da segunda vinda de Jesus, né? A segunda vinda de Jesus é depois da grande tribulação. E a grande tribulação será 7 anos na grande tribulação. Depois, os irmãos, leem lá o livro de Daniel, capítulo 9 em diante. Capítulo 9 em diante do livro de Daniel vai falar sobre as 70 semanas que foram profetizadas ali, né, sobre o povo de Israel. 70 semanas, então é algo ali profético. Nós entendemos que dessas 70 semanas, já passaram 69 semanas. Eu sei que é meio difícil assim, né, da gente pegar de primeira, mas é só um resumo. Eu creio que vai chegar ainda uma lição onde nós vamos falar sobre escatologia. O que é escatologia? É o estudo das últimas coisas. Então nós entendemos que dessas 70 semanas de Daniel, 69 semanas já se passaram. Então falta quantas semanas? De 70 já passaram 69. Falta quantos, irmãos? Uma. Falta uma semana. Uma semana. Só que essa semana é uma semana de anos. Ou seja, são 7 anos. Uma semana de anos são 7 anos. E esses 7 anos é justamente a grande tribulação. 3 anos e meio uma falsa paz. Depois de 3 anos e meio o anticristo se manifesta. Aí, irmãos, aí de quem ficar nessa terra, né? Depois da grande tribulação, aí sim ocorrerá a segunda vinda de Jesus, onde está escrito lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que diz: e eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Aí sim, todo olho verá. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Então Jesus ele vai voltar com a noiva. Jesus ele vai voltar com a igreja, irmãos. Primeiro Jesus ele volta para a igreja e depois Jesus ele volta com a igreja. Sabe onde está isso, para ficar fácil de entender? Zacarias 14, versículo 5. Bora lá. Bota aí, Pedro. Zacarias 14, versículo 5. É uma profecia também, irmãos. É uma profecia. Zacarias. Eu vou esperar o Pedro colocar ali, que está meio ruim de eu abrir minha Bíblia aqui. Zacarias 14,
Zacarias 14, capítulo 5. Os irmãos anotem aí também. Já achou? Zacarias 14, capítulo 5. E o Pedro vai colocar ali. Nós vamos estar lendo. Zacarias 14, 5. Olha só, irmãos. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então, olha só, essa última parte aqui, ó. Então virá o Senhor meu Deus e todos os seus, e todos os santos, não estou conseguindo ler não, e todos os santos contigo, ó. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Aí está falando desses eventos finais da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É quando Jesus vai vir com a igreja, né? Vai haver a batalha do Armagedon, irmãos. Aí o que acontece? Jesus, ele vai instituir o milênio, o reino milenar, onde nós vamos, né, reinar com Jesus durante 1000 anos. Depois desses 1000 anos, Satanás e o falso profeta vão ser derrotados e vão ser lançados no lago do fogo. Vem o juízo final e nós aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Nós temos a mania de pensar, né? Nós vamos morar nos céus. Na verdade, nós vamos ser arrebatados, né? E nós vamos para os céus. Mas quando nós formos reinar nos novos céus e nova terra, a Bíblia é bem clara. Haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós vamos habitar nessa terra, irmãos, mas é uma nova terra. A Bíblia fala, e vi a cidade de Jerusalém que descia dos céus. Então note que não eram os crentes que estavam subindo para morar no céu, né? Mas é a nova Jerusalém que descia dos céus. As ruas são de ouro, o mar é de cristal, não é verdade? Não precisa nem de sol, porque a glória de Deus vai iluminar todo o ambiente. Já pensou que lugar lindo? Se nessa terra que já está aí degradada pelo pecado, já tem tantas paisagens lindas, né? Imagine essa nova terra, irmãos. E o que é melhor, aonde habita a justiça? Neste mundo nós vivemos com tantas injustiças, né? Mas vai chegar um momento, irmãos, que nós vamos habitar no lugar onde não existe injustiça, onde não existe choro, onde não existe dor, como diz aquela canção que o irmão Jesuíno e o grupo de louvor canta, né? Não haverá, como é que tá onde? Mais morte aqui? Não haverá? Canta aí, irmão Jesuíno, esqueci. Mais noite, né? Não. Então, irmãos, essa é além do Rio Azul, né? A nova Jerusalém que desce dos céus e nós vamos habitar neste lugar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos aqui para o próximo tópico. Ficou alguma dúvida? Não espera que eu explique tudo, viu? Que é só na aula de escatologia. Sim, o apóstolo João disse, né, que o espírito do anticristo já está na terra. A irmã tocou num assunto importante. O espírito do anticristo já está nessa terra. O espírito do anticristo, irmãos, é que elaboram todos esses planos malignos que muitas vezes as pessoas nem percebem. A tecnologia está avançando, e a tecnologia é uma bênção, né? Mas a tecnologia também está servindo, irmãos, para ser formado ali um cadastro mundial, onde o novo governo mundial vai ter controle de todas as pessoas. Vem uma tecnologia aí que se chama 5G. Essa tecnologia, irmãos, ela é tão avançada, que se você abrir uma torneira na sua casa, eles já vão saber, já vão ter a informação que você abriu uma torneira na sua casa. Eles vão ter todas as informações sobre todas as pessoas do planeta Terra. Esse governo mundial vai se unir tudo, né? Uma nova moeda mundial. Até a religião, é o ecumenismo, já ensinamos sobre isso aqui, sobre o ecumenismo, a união de várias religiões. Ah, pastor, mas isso não é bom não? Não é bom não. Porque tem religião que ensina mentira. Tem religião que não crê em Jesus Cristo, não crê na ressurreição, não crê na encarnação, não crê que Jesus é Deus. Até fala o nome de Jesus. Tem religião que consulta os mortos, coisas abomináveis ao Senhor. Ensina mentira. Então o ecumenismo é a união de todas as religiões também. O anticristo é um líder político. Falso profeta, um líder religioso. Então eles vão ter esse poder de unir todas as pessoas, mas para ter domínio sobre todas as pessoas. Eles vão ter informações sobre tudo e sobre todos. Pastor William, mas isso não é bom não? Não é bom não, porque se ele tiver informação sobre tudo, ele controla a sua vida também. Irmãos, muitas vezes as pessoas criticam quem está com dúvida, né? É igual eu falo, ó, eu como pastor, eu não posso chegar assim para uma pessoa e falar, vacina o seu filho ou não vacina o seu filho. Não, isso é uma decisão que você tem que tomar.
É uma decisão que você tem que estudar, você tem que ver todas as situações e é você que tem que tomar, porque eu não posso ser responsável. Vai que eu falo, não vacine seu filho. Não, irmã, isso é coisa do diabo. Aí seu filho vai e morre. O pastor falou para não vacinar meu filho. Aí quem leva a culpa? Pastor, né? Então eu não posso fazer isso, eu posso ensinar a Bíblia. E cada um vai ter o seu discernimento. Não estou dizendo que a vacina já é do diabo, já é do anticristo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que todos nós temos o direito de estudar e saber o que está acontecendo. Porque se você for reparar bem, essa vacina aí, apesar que ele já estuda há alguns anos, mas essa vacina foi praticamente nas pressas. Teve que sair aplicando no povo aí. Uns, né, não tiveram nada, outros até morreram. Então não estou dizendo para não tomar. Eu mesmo tomei as 2 doses. Mas nós temos que estar atentos, irmãos. Toda mãe e todo pai tem o direito, sim. Porque às vezes a pessoa fala, não quero vacinar meu filho não, que eu estou com medo de acontecer alguma coisa. Aí a pessoa é criticada. Não sei o que, você é negacionista. Não. É como um pastor falou, né? A gente não acha filho na padaria, não. Chega lá e já pede um filho. Não. Todos nós temos que ter cuidado. Então nós temos que aprender sobre todas as coisas, investigar todas as coisas, estarmos atentos. A Bíblia fala, vigie e ore. Seja sóbrio, fique atento aos sinais, às coisas que estão acontecendo. Então, o espírito do anticristo já está nessa terra e o espírito do anticristo já está elaborando um plano para a fundação do novo governo mundial. Isso vai acontecer também e muitos estão desapercebidos. Então, não acredite em qualquer coisa aí não, que a mídia fala não. Hoje, graças a Deus, tem internet. Através da internet, irmãos, muitos têm ensinado sobre escatologia, os últimos tempos, anticristo, a tribulação, muitos têm ensinado. Porque a mídia esconde muitas coisas. A grande mídia esconde muitas coisas. Graças a Deus que o nosso canal no Facebook, né, não é grande, não tem milhares e milhares de seguidores, milhares de pessoas. Porque se tivesse, eles já bloqueavam. Bloqueavam, censuravam, cancelavam. No YouTube tem milhares de pastores que estão sendo cancelados. Não pode nem falar algumas palavras. Porque eles cancelam, eles bloqueiam. Aí cadê a liberdade de expressão? Tem coisas que o inimigo não quer que a gente saiba. A maior arma do inimigo é trazer informação errada, é a desinformação, né? Informação distorcida. Às vezes temos até muitas informações, mas são informações distorcidas. Então, qual é a maior arma do inimigo? Igual um governo tirano. O que um governo tirano faz para controlar a população? Ensina coisas erradas, doutrina as pessoas para ensinar coisas erradas para as pessoas. Ensinar mentira, ensinar coisas que não existem, porque aí consegue manipular aquela pessoa. A Bíblia não fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? O ensino é libertador. Então quem quer oprimir não quer que as pessoas se libertem. Aí prende as pessoas em ensinos errados. Por isso nós temos que estudar a Bíblia. Por isso nós temos que dar valor no ensino. Por isso que nós temos que dar valor no estudo bíblico. Vai ter muitos irmãos que vão ficar aí, porque não valoriza isso que nós estamos fazendo aqui, não querem saber, acha que é besteira. Acha que é bobagem, vão ficar. Porque a Bíblia fala, se possível até os escolhidos serão enganados. Por que os escolhidos não são enganados? Porque os escolhidos investigam, os escolhidos leem, os escolhidos estudam, os escolhidos procuram saber o que vai acontecer. Não fica aí desapercebido achando que está tudo certo. Porque não está tudo certo, irmãos. Tem muitas coisas acontecendo em oculto. Não é verdade? Então o espírito do anticristo já está sim sobre essa terra. Vamos lá, subtópico 3, para nós irmos para o último tópico. Sobre a grande tribulação. Não passaremos pelo período do juízo divino, denominado de a grande tribulação. A igreja de nosso Senhor será retirada antes do período do derramamento do santo juízo. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, aquilo que nós estávamos falando, né? Quando o anticristo instalar o governo mundial, não estaremos mais aqui. Ao final desse período, juntos de Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo e do falso profeta no lago. Então o anticristo e o falso profeta eles serão lançados, né, no lago de fogo. Diz que até a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, né? Então o lago de fogo é pior que o inferno. Se a pessoa acha que o inferno é o pior que existe, o lago de fogo é pior ainda, até o inferno vai ser lançado lá. Esse ensinamento mostra aos Tessalonicenses, bem como à igreja atual, que vale a pena confiar e esperar a volta do Senhor. Olha, irmãos, então aqui fala que nós não vamos passar pela grande tribulação. Pastor William, me dá 2 referências bíblicas aí. A palavra do Senhor fala, irmãos, que nós vamos ser salvos da ira. Anote aí, Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 5, versículo 9 vai dizer, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Romanos capítulo 5, versículo 9. E o que é a grande tribulação? É a ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade. Não vem os flagelos ali? Não vem as 7 taças, 7 selos? Não vai surgir ali aqueles flagelos?
Então, 7 trombetas, a ira de Deus sendo derramada sobre todo o pecado, né, sobre todos aqueles que não creram em Jesus Cristo. Então, nós não fomos destinados para a ira. A grande tribulação também é uma maneira de Deus trabalhar com Israel. Porque a Bíblia fala que veio para os que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então é um tratamento de Deus também com a nação de Israel, ali de uma maneira, né, particular. Então nós fomos salvos da ira, e em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 ao 11, vai dizer isso também, que Deus ele não nos destinou para a ira. Depois, irmãos, anotem e leem em casa. E estudem, irmãos, estudem sobre escatologia, sobre os eventos finais. Eu estudo todas as doutrinas, não estudo só essa não. Eu estudo todas porque eu me interesso por todas. E vou dizer, todas têm base bíblica, né, para sustentar ali o seu entendimento. Por isso nós não temos que entrar em contenda, irmãos. Mas é claro que tem aquelas que se aproximam mais, né, dos ensinos da Bíblia. Então, quanto mais eu estudo, mais eu creio nessa aqui. Mas eu confesso que eu já fiquei também bastante confuso com as outras também, né? E o estudo, irmãos, é por isso que eu creio que Deus até permite isso. Por quê? Para que a gente estude até o fim. Nós nunca vamos esgotar nossas dúvidas. Nunca vamos esgotar. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ter, né, coisas para esclarecer nas nossas dúvidas, na nossa mente. E a Bíblia fala em Deuteronômio 29, versículo 29. Vai dizer que as coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. O apóstolo Paulo também disse, irmãos, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, em parte, nunca sabemos de tudo. Então, temos que estudar sobre tudo. Então, vamos lá. Tópico 3, para nós encerrarmos essa aula abençoada para a glória e honra do Senhor. Tópico 3. Dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Subtópico 1. Uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Os termos tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso aos seus discípulos, logo depois de sua ressurreição. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tanto os termos em 1 Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos trazem a noção da iminência da volta do Senhor. Por isso devemos viver em vigilância em todo o tempo, não procurando adivinhar datas ou períodos, pois não sabemos o dia nem a hora que o nosso Senhor há de voltar. Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Note que ele não falou, né? Orai e vigiai. Ele falou vigiai e orai. Ele já quis enfatizar ali o vigiai para dizer que tão importante como orar é vigiar também. Né, meus irmãos? Então, o tempo e a hora nós não sabemos. E nós não temos que querer adivinhar quando Jesus vai voltar. Irmãos, muitas pessoas já determinaram ali a data de Jesus voltar, né? Se os irmãos forem ler, forem estudar aí sobre algumas doutrinas. Oi? Não entendi. 2050? Até o João Cleber já está querendo falar. A data que vai voltar. Então, irmãos, tem algumas religiões, algumas doutrinas que já até cravaram, né? O adventismo do sétimo dia é uma que gravou ali a volta de Jesus voltar. O dia que Jesus, né? O dia, mês e ano que Jesus ia voltar. Aí chegou o ano e falou, não, peraí, erramos os cálculos. Aí calcularam de novo mais para frente, erraram de novo. Então, irmãos, isso aí é uma heresia. Porque até Jesus, quando esteve nessa terra, falou, o dia e hora nem o Filho do Homem sabe, somente o Pai que está nos céus é que sabe. Então isso se torna uma heresia, cravar datas. E muitos cravam datas, por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, muitos cravam datas ali. Eu lembro que ia chegar o ano 2000, eita, de 2000 não vai passar, eita, 2000 vai acabar o mundo. Estamos em 2022 e não acabou, né? Sim. Fogos no céu, né? Em 2000 realmente. Em 2000 realmente também teve uma música, né, que foi lançada. Eu e o pai da Tawane ouvia direto. Essa música foi lançada, irmãos. E realmente, naquele tempo lá, falava disso, né? Falava sobre fim do mundo, essas coisas assim. Aí a Nilma disse que ficou com medo nesse tempo aí. Tava com medo. E tinha que ter medo mesmo. A gente não era nem crente. Aí tinha que ter medo mesmo, né, irmãos? Tinha que ter medo. A Suzane já era Suzane naquele tempo? Você lembra da música? Não era,
Dormiu? Ah, é. Dormi um? Ah, dormi um. Dormi um, é verdade. Irmãos, perdoe, minha memória para essas coisas. Não, eu sei sim, então. Só foi uma questão de tilt. É uma questão de tilt. Uma questão de tilt. É, às vezes dá um tilt mesmo. Negócio de data eu não sou muito bom mesmo não, irmãos. Minha memória. Vamos lá, subtópico 2. Irmãos, teve uma vez que eu ia fazer 25 anos. Teve uma vez que, teve um ano. Olha só como é que eu era, a minha memória. Teve um ano que eu ia fazer 25 anos e eu achava que eu ia fazer 26. Eu tava jurando que eu ia fazer 26. As pessoas me perguntavam quantos anos você vai fazer o 26. Aí minha tia que me corrigiu. William, você vai fazer 25. Eu disse, é mesmo, é 25. Foi, irmãos, deu um tilt assim que só Deus sabe. Então vamos lá. O pastor Everaldo também passa por isso, né? Ele fala que às vezes esquece a idade dele. Subtópico 2, uma dimensão do Espírito. Subtópico 2, uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Entretanto, as Escrituras Sagradas mostram que o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes anuncia os últimos dias. Uma coisa interessante, irmãos, quando o Pentecostes, né, quando o Espírito Santo foi derramado ali em Atos dos Apóstolos capítulo 2, que os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas, né, em idiomas de outros países ali, de outras regiões. Aí o que acontece? O que aconteceu ali? O apóstolo Pedro falou, vocês estão vendo tudo isso aí? Eles pensavam que os discípulos estavam bêbados, né? E ele falou, não, ninguém aqui está bêbado não. Vocês estão vendo tudo isso aí? Isso é uma profecia que tem lá no livro de Joel, capítulo 28, né? Que diz que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então note que em Pentecostes foi chamado ali de os últimos dias. Então do Pentecostes para cá, nós já estamos nos últimos dias. Então é a última geração, irmãos. Ah, pastor William, mas passou anos, não. Um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Os últimos dias, Deus já considera os últimos dias. Então note, irmãos, que Pentecostes para cá já são os últimos dias. Então não devemos esperar mais nada a não ser o nosso Senhor Jesus. Tudo já está se cumprindo nessa terra. E o arrebatamento é importante dizer isso. O arrebatamento ele é iminente. Ele pode acontecer até agora. Pode acontecer. Mas irmãos. Teve gente que assustou. Será que está preparado? Então o arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento. Né? É no abrir e fechar de olhos. Então, isso nos incentiva a... Muitas vezes nós falamos assim, eu não estou preparado. Irmãos, nós nunca vamos estar 100% nessa terra, né? Perfeitos. Nós temos que estar sempre nos preparando, né? Como que nós podemos dizer que nós estamos preparados? Porque nós podemos dizer que nós estamos preparados. Se você crê em Jesus, você serve a Jesus, você crê nele, você tem fé que ele vai voltar, você tem fé que ele é poderoso para perdoar todas as nossas falhas do passado, do presente e do futuro, você tem fé nisso, e você procura se arrepender dos seus pecados, abandonar as velhas práticas, irmãos, você pode dizer que você está preparado. Porque se eu falar assim, pastor William, mas eu ainda tenho isso, ninguém é perfeito nessa terra. Está preparado? É crer. A Bíblia fala que nós temos que usar o capacete da salvação. O que é usar o capacete da salvação? É ter certeza da sua salvação pela fé. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu não posso ter certeza da minha salvação não. Sim, a Bíblia manda você ter certeza da salvação. Porque dúvida não é de Deus. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Aqueles que se aproximam dele é necessário crer que ele exista e que ele é galardoador, recompensador dos que o buscam. A nossa fé, irmãos, a nossa certeza é pela fé. Sabe como nós podemos ficar em dúvida? Se a gente basear a nossa salvação nos nossos próprios méritos, nas nossas obras. Se alguém chegar para mim e falar, pastor, você vai ser salvo? Eu falo, vou. Eu vou ser salvo porque eu faço isso, eu evangelizo, né? Eu prego, eu oro. Não, já perdi minha salvação, porque não é pelas minhas obras. Agora, se alguém perguntar, pastor, o senhor crê que o senhor é salvo? Eu creio. Por que o senhor crê? Eu creio que sou salvo porque Jesus morreu lá naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia para perdoar todos os meus pecados. Ele enviou o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo habita dentro de mim e o Espírito Santo é o selo da minha salvação. E eu creio que eu sou salvo pela fé e não é por obras para que ninguém se glorie. Então eu creio sim na minha salvação por meio de Jesus Cristo. A nossa salvação, a nossa certeza da nossa salvação é pela fé e não pelas obras. Agora, se a gente basear nas obras, irmão, sempre vamos ter dúvidas. Porque acho que eu não fiz o suficiente hoje não, acho que eu tenho que fazer mais um pouquinho. Eu acho que eu não orei o suficiente, vou orar mais um pouco. Eu acho que eu não evangelizei o suficiente não, vou sair na madrugada. Não, irmãos, não é por obras. As obras apenas acompanham a salvação.
mas não são a causa da salvação. Vamos lá. Ora, o Espírito na vida da igreja é um anúncio de que brevemente o Senhor Jesus voltará. Não por acaso, em Atos capítulo 1, versículo 11, há esta gloriosa promessa. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Agora aqui uma coisa importante também, ó. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, vai dizer que Jesus, irmãos, ele subiu aos céus. Ele já havia morrido, ressuscitado no terceiro dia, aí ele apareceu para os discípulos. Depois que ele apareceu para os discípulos, ele subiu aos céus. E quando ele subiu aos céus, como os discípulos ficaram? Ficaram assim. Eita, ele está passando por cima das nuvens, ó, que lindo. Eita, aí ficaram. Aí Jesus já tinha sumido, eles continuavam olhando, Jesus já tinha sumido. Aí, irmãos, Deus ele mandou um anjo. Aí o anjo chegou assim, ó, o que vocês estão fazendo? Vou conjecturar aqui, irmãos, e vou trazer para a nossa linguagem, para nós entendermos. Aí os anjos chegaram ali, né? O anjo chegou ali para os discípulos e falou, o que vocês estão fazendo aí parado? O que vocês estão fazendo aí? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, este mesmo, não é outro. Este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele mesmo voltará. Eu entendo com isso que o anjo estava falando, não é para vocês ficarem parados esperando. Vai, tem gente, tem almas para ganhar. Não fiquem parados, vamos, se mexam. Tem almas para ganhar, tem o ID para fazer, tem Deus para adorar, tem vidas para serem ganhas. Tem que evangelizar este mundo até Jesus voltar. Porque muitos estão esperando Jesus voltar, irmãos, mas esperando parado. Não faz nada, não faz a obra de Deus. Está esperando o quê? Está esperando Jesus voltar. E aí, está fazendo o quê? Porque nós temos que ter cuidado com dois extremos, segundo a volta de Jesus. Como eu falei aqui no começo, existem dois extremos. Lá no tempo de Tessalônica, muitos achavam que Jesus ia voltar em breve, né, ali no tempo deles, e outros achavam que Jesus já tinha voltado. Então os que achavam que Jesus já ia voltar, falaram, não adianta mais trabalhar não. O apóstolo Paulo falou, quem não trabalha, que não coma. O apóstolo Paulo falou. Aí muitos estavam pensando isso, irmãos, por incrível que pareça. Muitos estavam pensando, não adianta trabalhar não. Jesus está quase voltando aí, o que adianta trabalhar? Jesus vai voltar e aí, vai adiantar de quê? Irmãos, muitos não estavam nem se casando. Para que eu vou casar? Para que eu vou ter filhos se Jesus vai voltar? Hoje em dia também, corre o risco de ter pessoas assim. Não adianta eu fazer aquela faculdade não, vai demorar muito. Para que eu vou, né, gastar esse tempo todo estudando, fazendo uma faculdade? Jesus voltar não vai adiantar nada. Não, irmãos. Oi. Tá vendo, irmãos? Confirmação. Ainda bem que teve essa história para confirmar, né? Porque parece uma coisa incrível, né? Mas acontece. Não vou ter filhos não, porque Jesus vai voltar e Jesus... Não, irmãos. O que Jesus nos ensinou é para nós vivermos uma vida social, sim, até Ele voltar. Porque enquanto Ele volta, nós podemos estar ganhando almas no trabalho, ganhando almas, né, na família, tendo filhos, né, dando luz a profetas, a nova geração de pastores, evangelistas. Então nós temos que viver a nossa vida de uma maneira normal, mas sabendo que Ele vai voltar. O outro extremo também, sobre a volta de Jesus, é viver de qualquer maneira, né? Jesus está demorando, essa conversa que Jesus vai voltar aí. Eu até creio em Jesus, mas Jesus nunca volta. Aí vive, irmãos, não toma uma decisão. Tem muitas pessoas até hoje que estão em cima do muro. Não sabe se adora a Deus ou se fica no mundo. Isso. Como nós falamos no começo aqui, né? Jesus pode voltar no arrebatamento secreto, mas volta todos os dias individualmente, para cada um, quando a pessoa morre. Então tem muitos que ainda estão em cima do muro. Não serve se serve a Deus, ou se serve ao mundo, se serve a mamon. Um dia estão na igreja, outro dia estão num bar, né? Misturam o santo com o profano. Então as pessoas têm que tomar uma decisão. E às vezes fica pensando, mais pra frente eu tomo essa decisão. Não, quando eu tiver algo eu busco a Deus. Quando eu tiver emprego eu busco a Deus. Quando eu tiver um casamento eu busco a Deus. Não, deixa mais pra frente. Fica postergando algo, né? Mas como nós falamos, o arrebatamento, ele é iminente, ele pode acontecer qualquer hora. E se ele acontecer e essa pessoa ainda estiver indecisa em cima do muro? A Bíblia fala lá na carta a Laodiceia, né? A igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, não é isso? Versículo 19, se eu não me engano, em diante, a carta à igreja a Laodiceia, que vai dizer o seguinte, quem dera se vocês fossem frios ou quentes, mas vocês são mornos. Como vocês são mornos, estou a ponto de vomitar vocês. Então ele fala, é melhor ser frio ou ser quente. Se for morno, Jesus vomita.
Então, irmãos, nós sempre trazemos essa comparação, né? O frio sabe que está frio e tem que se esquentar, né? A pessoa quando está frio, nossa, eu estou frio, tem que buscar Deus, estou frio, tem que me esquentar. O frio sabe que está frio e tem que se esquentar. O quente sabe que está quente, mas tem que se manter quente. Pera aí, eu estou quente, estou aqui, estou nativa, mas eu tenho que manter isso. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, eu tenho que continuar orando, vigiando. Agora, qual é o perigo de ser morno? É o que o morno acha que é quente. O morno leva as coisas de qualquer jeito, deixa a vida me levar, assim mesmo tá bom, né? Tem que fazer a obra, mas qualquer dia eu vou. Negócio de ir para a igreja, o dia que der vontade eu vou. Tá morno, irmão. Não ora. O pastor ora por mim. Pastor, ore por mim. É o crente 6 horas, né? 6 horas por mim. Então, irmãos, morno. A mornidão espiritual é um perigo, porque a mornidão espiritual é a indiferença espiritual. É ser indiferente com as coisas de Deus. É ser indiferente com os alertas, com as profecias, com a palavra. É ser indiferente. É como se diz, né? Não dá a mínima. Então, isso é um perigo. Porque Jesus falou, eu estou a ponto de vomitá-los. Então, Jesus deu um alerta. Arrependa-se, volta para as boas obras, porque ainda dá tempo, né? Agora, porque Jesus, nós sabemos que Jesus ele nos chama de um corpo, né? Nós somos um corpo. Então, Jesus falou de vomitar algo do corpo. Aí eu gosto de dar esse exemplo. Irmãos, quando nós comemos algo que nos faz mal, uma comida ali estragada que nos faz mal, qual é a reação do nosso corpo? Quando nós passamos mal? Jogar para fora, né? Vomitar. Por quê? Porque aquilo está fazendo mal para o corpo, não é verdade? Se algo está fazendo mal para o meu organismo, eu vou jogar para fora. Essa é uma reação do corpo. Então Jesus ele fez essa comparação e eu pensei nisso, né? Jesus me deu essa revelação. Por que pessoas vão ser vomitadas do corpo? Porque quando as pessoas são mornas espirituais, isso faz mal para o corpo. Porque o morno, irmãos, incentiva outras pessoas também. Tem pessoas que falam assim, não precisa de igreja não para servir a Deus. Não, dá para servir a Deus em casa mesmo. Vai incentivando outros, vai ensinando as novas gerações e fica por isso mesmo, né? Fala o que as pessoas querem ouvir. Os falsos profetas também vão ser vomitados, porque só fica agradando os ouvidos, massageando o ego. Assistir a live. É só assistir a live, já tá bom. Pois é. Sim. Pois é. Pois é. Tá vendo aí? Um exemplo prático do que eu falei? O morno, né? Aí já não tá nem morno, já esfriou de vez e não quer esquentar, né? Mas aí tá incentivando outras pessoas. Não precisa ir para a igreja, não. É só assiste pela televisão mesmo, isso é besteira, negócio de igreja. Tá vendo, irmãos? Aí faz mal pro corpo, vai ser o quê? Vai ser vomitado, irmãos, né? Incentivando isso. Porque, irmãos, olha uma coisa interessante aqui, uma coisa importante. Não é a igreja que salva, né? Mas os salvos, eles frequentam a igreja. Os salvos, eles cultuam, eles adoram. Não é a igreja que salva, mas o salvo quer estar na igreja adorando a Deus, cultuando, orando, em comunhão com os irmãos, participando da Santa Ceia, ouvindo os ensinamentos, ouvindo a palavra. Faz parte do processo. Quem salva é Jesus, mas a igreja faz parte do processo. Lá em Hebreus 10, versículo 25, vai dizer: não deixei de congregar, como é o costume de muitos, mas antes admoestai-vos uns aos outros, quanto mais agora que vocês veem que está chegando aquele grande dia, o dia da vinda do Senhor. Aí no versículo 26 vai dizer, porque se pecarmos voluntariamente, ou seja, propositalmente, já não resta mais sacrifício pelos pecados, a não ser uma expectativa horrível de fogo, ardor de fogo que há de consumir os adversários. Olha, irmãos, já não resta mais sacrifício para quem peca voluntariamente. Sabe que tem que adorar a Deus, a Bíblia manda congregar, é um mandamento e não quer. Então resta sacrifício? Não resta, já conhece a verdade, mas não quer praticar. Então é um alerta. E hoje em dia, uma coisa que eu venho observando é que às vezes as mensagens estão ficando muito light, né? As mensagens hoje em dia é light, uma mensagenzinha light para não magoar. Irmãos, como já foi dito, nós temos que ter medo de magoar a Deus, né? Certa vez a missionária falou, nós temos medo de magoar a Deus. Se nós estamos pregando a palavra da verdade e a pessoa se magoar, aí já não é com a gente, é com Deus, né? Pregue a tempo e fora de tempo. Então esse alerta fica para todos. Jesus realmente está voltando. Subtópico 3, vamos lá para encerrar. Espírito e porvir.
temas da nossa pregação. Como pentecostais clássicos, a promessa do batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, deve estar em nossos lábios. Preguemos sobre isso, estimulemos a igreja a buscar essa promessa. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Não deixemos de dizer: Jesus em breve voltará. A igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa de sua volta. Muitas vezes nós já temos por hábito, por costume de falar: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas eu creio que a maneira mais certa de se dizer é: Jesus, ele vai voltar. Porque quando fala Jesus está voltando, parece que é algo que está demorando, né? Parece que Jesus pegou ali um transporte bem demorado e está demorando de chegar. Mas não, irmãos. É Jesus, ele vai voltar, porque é uma certeza. Jesus, ele vai voltar. Isso é uma certeza, né? Não é que talvez ele volte, mas ele vai voltar. Então, conclusão dessa aula: a bendita esperança de Paulo deve ser a nossa. Ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e, ao mesmo tempo, em vigilância, preparando-nos para o encontro com o nosso Senhor. Que vivamos no Espírito, aguardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, no Espírito. Irmãos, eu quero encerrar esse trimestre com um texto do apóstolo Paulo, as últimas palavras do apóstolo Paulo, que eu acho muito bonito esse texto. Eu tinha pedido para o Pedro colocar, mas não precisa colocar isso não, Pedro, porque esse nós já lemos, né? Combati o bom combate, nós já lemos. Eu quero ler, irmãos, esse texto aqui, recomendações finais, né? As últimas palavras do apóstolo Paulo, antes do apóstolo Paulo morrer. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi preso por 2 vezes em Roma. Depois dessa segunda prisão dele, segundo os estudiosos, o apóstolo Paulo, ele foi condenado à morte e ele foi decapitado, ou seja, ele perdeu a cabeça. Essa foi a morte do apóstolo Paulo. Passou por tudo isso, né? Trouxe esses grandes ensinamentos. Talvez essa lição aqui, né? Talvez não, com certeza. Essa lição aqui não esgotou toda a vida do apóstolo Paulo, porque é muita coisa, irmãos, é muita coisa. Talvez os irmãos sentiram falta de eu falar do espinho na carne, né, do apóstolo, às vezes mais sobre a armadura de Deus, mas isso nos incentiva a gente estudar cada vez mais, né? Estudar, a nunca esgotar os nossos estudos, porque não esgotou nessa lição não, apenas aprendemos pontos principais da vida do apóstolo Paulo. Mas eu quero encerrar com esse texto aqui, porque eu acho muito bonito, e olha só como terminou a carreira do apóstolo Paulo, ó. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9, eu vou ler aqui na minha Bíblia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 em diante. Diz assim, ó: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Preste atenção, irmãos, ó, Paulo foi abandonado, ó. Demas, amando este mundo, Paulo, ele foi abandonado por um amigo. Por quê? Porque o amigo dele amou mais o mundo e abandonou ele. Deve ter doído muito, né? Já pensou? Um irmão em Cristo Jesus, um amigo, ser abandonado? Oi? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 em diante. Então já pensou, irmãos, um amigo seu te abandonar e ainda ir para o mundão? Imagina o coração do apóstolo Paulo, né? Como é que ficava de tristeza. Então diz, ó: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Ó, o médico Lucas foi fiel ao apóstolo Paulo até o fim. Só Lucas está comigo. Lucas cuidou dos ferimentos do apóstolo Paulo e ficou com ele até o fim. Ó. Então vamos lá. Ó. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. O mesmo Marcos que uma vez foi rejeitado ali pelo apóstolo, né? Teve aquela contenda. O apóstolo Paulo mandou trazer ele de volta. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros. Olha como ele amava os livros também. Especialmente os pergaminhos. Antes a palavra de Deus era escrita em pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. Olha só as pessoas que causaram males para o apóstolo Paulo. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Olha, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Então isso é muito bonito, irmãos, que o apóstolo Paulo fala, ó,
eu fui abandonado, muitos não me apoiaram, na minha primeira defesa ninguém apareceu para me defender, mas o Senhor sempre esteve comigo e Ele me livrará da boca do leão. Mas como assim o apóstolo Paulo foi morto? Irmãos, ele foi morto fisicamente, mas o espírito dele convive por toda a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele livrou o apóstolo Paulo da boca do leão, como é a promessa dele, livrar todos nós da boca do leão também, meus irmãos. Então, meus irmãos, esse foi este quarto trimestre, né? Atravessamos o ano aí por algumas dificuldades que nós passamos, mas este foi o encerramento do quarto trimestre. Aprendemos muita coisa. Tá aí, Pedro, com o próximo trimestre? Coloca aí. E o próximo trimestre, Pedro vai estar colocando aqui, ó. Coloca aí, Pedro. Próximo trimestre, nós vamos estar estudando essa revista aqui, ó. Quando o Pedro achar. Pode colocar. Quarto trimestre, irmãos, essa revista aí, ó. Coloca inteira, Pedro, coloca aqui no telão. A supremacia das Escrituras. A inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Nós vamos falar sobre o livro mais importante deste mundo, que é a Palavra do Senhor. E as revistas já estão aqui. R$8 para quem quiser a revista, levar para casa. R$8. Amém? Às vezes nós usamos umas aqui também, mas o irmão que quer ter sua própria revista, R$8 é a revista e todo